إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, caros irmãos e estimadas irmãs, na língua árabe tem um ditado que diz, e acredito que também exista em outros idiomas: "As-sihhatu tajun ala ru'us al-asihha la ya'rifuha illa al-marda", que a saúde é uma coroa na cabeça do saudável e só apenas o doente que a vê. A saúde é uma coroa na cabeça da pessoa saudável que só o doente é que a vê, que presta atenção nesta coroa, que conhece o valor desta coroa. E Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos a oportunidade de vivenciar e sentir o valor da saúde com o advento da pandemia que nós vivemos. As pessoas tinham que pagar até para respirar, e todos nós vivenciou, se não foi na sua casa, foi no seu vizinho, no seu familiar, e as pessoas que o rodeiam tiveram que pagar dinheiro para botijas de oxigênio, para serem admitidos nos hospitais e nas clínicas. Chegou ao ponto das pessoas pedirem favor para serem admitidos, e nós vivemos. Outros pagavam o dobro, o triplo, para serem admitidos na clínica, para poderem serem tratados. É uma coroa que está na cabeça dos saudáveis, que apenas os doentes é que veem. E é por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya." Diz que todo aquele que amanhecer em paz na sua palhota, não mencionou o castelo ou palácio, na sua palhota, na sua casinha, mu'afan fi jasadihi, saudável, sem nenhuma doença, indahu qutu yawmihi, tem o seu sustento diário. Não diz o sustento para o dia seguinte, o seu sustento diário. Você não sabe o que vai comer amanhã. Portanto, está em paz, está saudável, tem a sua refeição diária. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Faka'annama hizat lahu ad-dunya", é como se o planeta todo, planeta Terra todo, tivesse sido colocado aos seus pés. É como se ele tivesse as delícias todas do paraíso, da vida terrena, a saúde. E é por isso que o Qabisa, falando de Abdul Malik bin Marwan, rahimahullahu ta'ala, Abdul Malik bin Marwan, que foi um rei, o Qabisa diz que quando ele esteve no leito da morte, disse: "Ya ahlan ni'am, la tastaqillu shay'an min an-ni'ami ma'al afiyah."
Diz: oh, vocês que estão a gozar das dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, jamais comparem alguma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala com a saúde. Com a saúde. Mas infelizmente, caros irmãos e estimadas irmãs, o ditado é real. É um dos ditados mais reais que eu já vi na minha vida. Que a saúde é uma coroa que só os doentes que prestam atenção nela. Todos nós vivemos 30, 40, 50 anos e nunca sequer passou pela nossa mente que a respiração é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Locomover-se é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Só o fato de você mover este seu dedo é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. A sua visão é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. O seu estômago, o seu interior, o seu sangue é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Igtanim khamsan qabla khams." Aproveitem 5 coisas antes de chegarem às outras 5 coisas. E mencionou: "Wa sihhataka qabla saqamik." A sua saúde antes de chegar à doença. Quando você estiver saudável, aproveita esta dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Aproveitar em coisas que agradam e atraem a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque quando você adoecer, já não terá a mesma oportunidade. Você já não terá a mesma oportunidade. E é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que todo aquele que estiver saudável, enquanto saudável, ele adora Allah subhanahu wa ta'ala, pratica com ações obrigatórias e ainda acrescenta ações facultativas. Observa bastante o salat facultativo, recita bastante o Coran, e quando adoece já não consegue praticar tantas orações facultativas, tanta recitação do Coran. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que Allah subhanahu wa ta'ala ordena aos anjos a continuarem a escreverem as boas ações que ele praticava enquanto saudável. Igtanim khamsan qabla khams wa khudh min sihhatika limaradik. Conforme Ibn Umar rahimahullahu ta'ala costumava aconselhar: aproveitem a vossa saúde antes de chegar a doença. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, confirmando o ditado que nós mencionamos, diz: ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Existem duas dádivas. Maghbunun fihima kathirun minan nas, que muitos estão distraídos, negligentes das mesmas. As-sihhatu wal-faragh. As-sihhatu wal-faragh. A boa saúde e o tempo livre. Quem não conhece a doença não conhece o valor da saúde. Quem não conhece a ocupação não conhece o valor do tempo livre. Caros irmãos, só para dar um pequeno exemplo, muitos de nós, alhamdulillah, conseguem urinar e defecar com toda facilidade. É só dar alguns passos e já está na retrete e ele consegue aliviar-se. Urina, alhamdulillah, com toda facilidade. Defeca com toda facilidade. Mas sabiam que existem pessoas que
devem recorrer 2 ou 3 vezes ao hospital para poderem urinar, para poderem limpar o sangue. Sabiam que existem pessoas que semanalmente necessitam de um sangue externo, de doação. Nós vivemos 30, 40 anos, 50 anos, você nem sequer uma vez recebeu sangue de uma outra pessoa. Nem sequer uma única vez você recebeu sangue de uma outra pessoa. É tudo dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Este sangue é produzido pelo comando de Allah subhanahu wa ta'ala. Você não paga nada para urinar e não paga nada para defecar. Esses fulanos que devem recorrer ao hospital, têm problemas renais, de rins, para observarem hemodiálise, por cada sessão pagam 12, 14 mil meticais. Por cada sessão. E este 12, 14, semanalmente 2 ou 3 vezes devem pagar. Sem falar das longas filas que devem aguardar. E eu vivi, quando certa vez um homem cá de Moçambique quis vir observar o Umrah e ele precisa de fazer o hemodiálise. Juro por Allah que nós antes do Al-Fajr, já tínhamos que estar na porta do hospital para fazer o hemodiálise, para limpar o seu sangue antes do Al-Fajr. E aqui também existem pessoas que vivem esta realidade. Quem de nós já louvou Allah subhanahu wa ta'ala por ter urinado? Quem de nós já louvou Allah subhanahu wa ta'ala por ter defecado? Quem de nós já louvou Allah subhanahu wa ta'ala por ter respirado? Aquelas botijas de oxigênio para encher, sabem qual é o custo? 1.800 ou 2.000 meticais. E sabem qual é a duração? 4 horas de tempo. 4 horas de tempo. Aquela botija enorme. Quer dizer, de 4 em 4 horas você deve gastar 1.800 meticais. Os que viveram a pandemia bem sabem. Mas nós, diariamente, alhamdulillah, respiramos, defecamos, urinamos e temos em nós inúmeras dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala e ainda achamos que nós não temos nada. Nós achamos que não temos nada porque nós olhamos para aquele que tem Land Cruiser, nós olhamos para aquele que tem Mercedes, nós olhamos para aquele que tem uma casa na Somachil 2 e achamos que nós somos desgraçados e não temos nenhuma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que consta que certa vez Harun al-Rashid esteve a caminhar sobre o seu reinado e sentiu sede, foi até uma casa pedindo água. Peço um copo de água. A senhora que abriu a porta disse: eu dissesse que este é o último copo na face da terra, o que você daria em troca? Ele disse que eu daria metade do meu reino. Metade do meu reino. A mulher entregou o copo. Harun al-Rashid bebeu a água. Em seguida a mulher perguntou: e se esta água não saísse, o que você daria em troca? Ele disse: eu daria a outra metade do meu reino. O reino todo em troca de copo de água. رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والعيش ريان غدق سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. Existem pessoas que vivem longos anos. O tempo dá oportunidade, até que você acha que é tudo normal e de repente vem a doença e faz com que as pessoas chorem sangue. Conforme diz Ibn Khaldun, rahimahullah ta'ala. A saúde, caros irmãos, é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. E toda dádiva
para estar junto de nós, é necessário que haja gratidão. Gratidão para Allah subhanahu wa ta'ala. Agradecer diariamente a Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou a todos nós aqueles adhkar: Allahumma ma asbaha bi min ni'matin ou bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak. Louvar a Allah subhanahu wa ta'ala e usar esta dádiva naquilo que atrai a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Não usa esta força para desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. E por que Allah subhanahu wa ta'ala ama mais a adoração do jovem comparativamente com o idoso? Porque o jovem é forte, saudável, podia aplicar esta força no haram, mas ele aplicou naquilo que atrai a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, caros irmãos, ashukru lillahi subhanahu wa ta'ala. Agradecer diariamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Você teve a oportunidade de beber água fresca com este calor intenso? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-condicionado em casa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seu filho está a correr de um lado para outro, rir, gritar? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Existem pessoas que estão a chorar por causa dos seus filhos. Existem pessoas que estão a chorar, a gastarem dinheiro, e mesmo com dinheiro nada podem fazer por esses mesmos filhos. Não tem outra recorrência senão Allah subhanahu wa ta'ala. Já circularam o mundo inteiro e não conseguem a cura para o seu filho. Portanto, em primeiro lugar, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala para preservar esta saúde. Em segundo lugar, conforme diz o Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, observar o salah da forma como o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou. Todo aquele que observar o salah da forma como o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou, então inshallah terá a sua saúde em dia. O qiyam da forma como o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou. O ruku' da forma como o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou. O sajda da forma como o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou. Em terceiro, praticar desportos, tudo aquilo que ajuda a preservar a sua saúde. A nossa saúde é um amana. Nós não podemos achar que, olha, o corpo é meu, eu que mando no meu corpo. Quando eu morrer, deitem na terra, eu faço isso, eu faço aquilo, ninguém pode falar nada. Este corpo é um amana da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E você deve cuidar comendo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou lícito e puro. Não coloca no seu estômago o que é prejudicial. Infelizmente, hoje em dia, o nosso estômago tornou-se tão barato que nós colocamos tudo que as pessoas chamam de comida. Tudo que as pessoas chamam de comida, alimento, nós colocamos no nosso estômago. E nem procuramos saber se é prejudicial e não é prejudicial. Existem detergentes ou refrigerantes que são usados como detergentes para tirar ferrugem do ferro, para desinfetar a pia, e nós colocamos no nosso estômago. Existem comidas que são usadas para fins estranhos e nós colocamos no nosso estômago. Tudo isso é trair a confiança que Allah subhanahu wa ta'ala depositou em nós. Se você sofre de uma doença, saiba controlar-se. Você sabe que tem diabetes. E tantos que nós conhecemos sofrem de diabetes e ainda bebem.
refrigerantes. Bebe mais que aquele que não sofre de diabetes. Fraturou o joelho, ainda quer jogar futebol. Tem problema de coração, ainda quer se envolver em problemas. Isto é trair a confiança que Allah subhanahu wa ta'ala depositou em cada um de nós. Você tem problema? Fica no seu canto. Tem diabetes? Controla-se. Não se emociona que, olha, todos estão a comer e eu não posso comer. Cada um é responsável pela sua pessoa. Tem problema de coração? Outros se envolveram na confusão. Você não se envolva. Tem tensão? Não se envolva em problemas. Tudo isso faz parte da inteligência. Tudo isso faz parte da inteligência. E a outra forma, caros irmãos e estimadas irmãs, é pedir, implorar a Allah subhanahu wa ta'ala o bem-estar. Implorar a Allah subhanahu wa ta'ala o bem-estar. Certa vez Abbas veio ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam e disse: Ya Rasulallah, dá-me um conselho exclusivo. Hoje nós queremos tudo exclusivo, né? Nome exclusivo, conselho exclusivo. Ya Rasulallah, dá-me um conselho exclusivo. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: Salillaha al-afiyah, peça a Allah o bem-estar. Ele achou que é um conselho banal. Foi para a sua casa, voltou, disse: Ya Rasulallah, dá-me um conselho exclusivo. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Salillaha al-afiyah, salillaha al-afiyah, peça a Allah subhanahu wa ta'ala o bem-estar. O bem-estar é uma das maiores dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala pode agraciar ao seu servo. Tem-se dito que a saúde é o nosso maior valor, mas eu digo que dizem que a vida é o nosso maior valor, mas para mim a saúde é o nosso maior valor. Quando você não tem saúde, o seu valor perde. O seu valor perde. Até na sua empresa, onde você trabalha, já ninguém quer saber. Já não é prestativo. Tem vida, mas não é prestativo. Até nós que estamos hoje podemos dirigir o khutbah, salah, amanhã se não conseguirmos, todos vão passar por nós. É aquele que dirigia, é aquele que fazia aquilo. Portanto, a saúde é o nosso maior valor. Devemos implorar e pedir e despender todos os meios para preservar a nossa saúde. E no outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam costumava dizer: Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-judhami wa sayyi al-asqam. Pedir refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala contra doenças perigosas. Que Allah proteja a todos nós. Subhanallah, quando ouvimos que tem pessoas que sofrem de cancro, só dizem que aquele tratamento é como se a pessoa estivesse a colocar fogo no seu sangue. Aquelas terapias, quimioterapia, é como se a pessoa estivesse a queimar o seu sangue. É tão doloroso. Que Allah proteja a todos nós. E todo aquele, caros irmãos e estimadas irmãs, que foi afligido por uma doença, ele deve implorar a Allah subhanahu wa ta'ala e ter como escudo a paciência. Ter como escudo a paciência. Allah subhanahu wa ta'ala testa as pessoas de diferentes formas. O fato de você adoecer não é sinal que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta de si. Antes, pelo contrário, Allah subhanahu wa ta'ala, quando gosta do seu servo, faz com que ele adoeça antes de morrer, para limpar até aquele pecado ínfimo, para encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala todo puro. Portanto, todo aquele que tem uma doença crônica, uma doença perigosa, nós imploramos a Allah subhanahu wa ta'ala para curar essas pessoas. Mas também devem ter a paciência como escudo. A paciência como escudo. Tenha como espelho
o Nabi sallallahu alaihi wasallam, sendo a melhor criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, quando esteve prestes a falecer, colocava um pano na sua cara de dores e dizia: Inna lil maut la sakarat. Inna lil maut la sakarat. A morte dói. A morte dói. O profeta sallallahu alaihi wasallam passou também por essas doenças, por estas dificuldades. E Allah subhanahu wa ta'ala examina os seus servos desta forma para limpar todos os seus pecados. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي